E esse movimento foi uma reação da Igreja Católica contra a Reforma Protestante. Olá pessoal, vamos para mais um vídeo sobre história da arte. Se você já acompanha o canal, percebeu que eu fiquei um tempinho sem gravar, mas foi por um ótimo motivo, porque a Pietra chegou. Ei, gente! Cadê minha querida? E eu tive que dar atenção a ela. Agora vamos voltar aos poucos à nossa programação normal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Barroco Europeu. Primeiro vamos falar sobre alguns acontecimentos históricos que marcaram essa época. Mas se você ainda não assistiu o vídeo sobre o Renascimento que tem aqui no canal, eu vou deixar o link aqui no box de informação. Assista primeiro esse vídeo para entender um pouco mais o contexto histórico, depois volta aqui e assiste esse filme sobre o Barroco Europeu. Quero aproveitar para pedir para você deixar um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e acionar o sininho para receber novas notificações de vídeos. A luta religiosa contra a Igreja Católica, iniciada pelos reformistas no século XVI, tornou-se uma luta pelo poder político. Em 1633, Galileu é obrigado a desmentir a sua declaração a favor do sistema de Copérnico. Em 1672, Isaac Newton publica os seus conhecimentos sobre a refração da luz do Sol em cores do espectro solar. Em 1687, publica sua obra sobre a força da gravidade. E todos esses fatos, com certeza, foram consequência da evolução científica e tecnológica do próprio Renascimento. Durante a Reforma Protestante, a Igreja Católica desenvolveu um movimento artístico com a clara intenção de atrair novamente os fiéis. E esse movimento tinha como principais características o retorno ao estilo clássico dos pintores renascentistas, somado ao impulso das composições de Tintoretto, e levaram a um mundo pictórico diversificado. Em francês, barroco significa sobrecarregado, empolado, pérola de formato irregular. Na Itália era apreciada a pintura monumental com temas religiosos. A utilização da arte pela igreja era tanto autoencenação como também propaganda das próprias ideais. A arte era um meio de recatolizar, pois cativava emocionalmente os homens. E esse processo aconteceu mais ou menos assim. A igreja convidou alguns artistas para irem até lá fazerem pinturas e esculturas que representassem passagens bíblicas. Nós temos no Renascimento, por exemplo, a Capela Sistina, feita por Michelangelo, que é um exemplo desse tipo de dinâmica e tipo de didática utilizada pela igreja, que é de colocar imagens que representassem as histórias bíblicas. Naquela época, as pessoas não tinham acesso ao letramento, então não eram alfabetizadas. Como que a igreja faria para fazer propagandas? Então, o visual era o mais importante. Então, ela investiu muito em artistas para que eles representassem, através de pinturas e esculturas, todos os personagens da história bíblica, todas as histórias contadas, narradas na Bíblia, para que eles se emocionassem. Então, uma das principais características do barroco é a emoção, a dramaticidade. Todas as personagens estão cheias de expressividade nos seus rostos e nos seus movimentos, porque o barroco queria convencer através da emoção. Nós temos aí uma diferença com o Renascimento, porque o Renascimento priorizava a razão e o barroco prioriza a emoção. Como que eles faziam isso? Utilizavam muito contrastes de cores na pintura, muito contraste também de luz e sombra. Na mesma pintura ou até mesmo numa escultura, eles colocavam áreas bem escuras em contraste com áreas bem claras. Isso também representa a luz divina e o embate entre o bem e o mal, protestantes e católicos. Temos então como principais características do barroco dramaticidade, teatralidade, contraste entre claro e escuro, temas religiosos e a representação de movimento.
Eles faziam aquelas esculturas, né, de mármore dos santos e das personagens bíblicas com aquele monte de roupa. Então aquela roupa estava se movimentando, parecia que tinha um ventilador embaixo mexendo e fazendo com que ela se movimentasse. Além da questão da roupa, aquele monte de tecido, aquele monte de dobra, eles também colocavam movimento nas posições das esculturas. Então pareciam que elas estavam encenando algo. Por isso que eles representavam tanto o movimento. Isso está inserido dentro da questão da teatralidade. Então, as representações pareciam cenas de teatro, pareciam que as personagens estavam encenando algo. Utilizavam também no teto das igrejas uma ilusão de ótica representada através da técnica da perspectiva. Se você assistiu o vídeo do Renascimento, lá eu expliquei detalhadamente como era feita e qual é o efeito dessa técnica. Mas basicamente é a técnica de dar a impressão de tridimensionalidade num plano. Então o teto da igreja, eles representavam o céu. Faziam com que eles representassem os pilares que existiam realmente nas igrejas, e esses pilares eram pintados no teto com a técnica da perspectiva, dando a ilusão de ótica de que era profundo, tá? Então era uma continuação da igreja e que dava entrada diretamente para o céu. Então naquele teto eles pintavam o céu com Jesus, Maria e os santos representados sempre com muito movimento, dramaticidade, todas as características do barroco. Isso servia para convencer e para emocionar as pessoas que entravam na igreja. Então imagina você entrando dentro de uma igreja naquela época, né? Você não sabia ler, não sabia escrever, e você entrava e você era catequizado através das imagens. Então todas as imagens narravam histórias bíblicas. Quando você olhava para o céu, olhava para o teto, você via o próprio céu. Até me confundi, de tão real que é. Então ao invés de você ver o teto, você vê o céu. E essa característica se permaneceu em vários locais onde a Igreja Católica, o catolicismo alcançou, até mesmo fora da Europa. Nós temos aqui na América, né, no Brasil nós temos muito barroco, por exemplo, e até mesmo aqui no Brasil tinha-se o hábito de representar o céu no teto. Então essa é uma forte característica do barroco e que resume tudo que esse movimento queria passar para os fiéis. Ou seja, olha a mensagem que eles queriam passar. A Igreja Católica é o caminho para o céu. Então você entrando dentro da igreja, olhando para o teto e vendo o céu, era como se você tivesse o passaporte ou a entrada para o próprio céu. E nesse vídeo eu quero falar sobre um artista em particular, Caravaggio. Estando nesse contexto, Caravaggio se opôs à representação de temas religiosos, afirmando não haver provas visíveis para a aparição divina e que as verdades metafísicas só eram perceptíveis ao olhar interior. Superou o iluminismo com um realismo que chocava e impressionava, com representações sombrias e com poucas pessoas. Procurava seus modelos nas ruas de Roma e baseava seus santos e suas figuras mitológicas nas pessoas do povo, marcadas pela vida e pelo trabalho. Seu trabalho com a luz veio mais tarde a ser designado estilo de janela de cave, ou luz caravaggiana, pois faz com que as figuras surjam repentinamente da escuridão. Caravaggio gostava muito de temas da mitologia grega. Então as personagens que ele representavam geralmente tinham relação com personagens da mitologia grega. Ele representou a Medusa, o Narciso e várias outras histórias da mitologia. Ele colocava em suas pinturas, em oposição à característica de muitos elementos do barroco, ele colocava em suas pinturas geralmente uma pessoa só. Então vou pegar como exemplo a pintura do Narciso, em que aparece a figura do Narciso olhando para a sua imagem refletida na água. Então de onde que vem essa luz que ilumina o Narciso? Aí nós temos a questão da luz caravaggiana, que eu citei nas características, que é o ponto forte desse artista, e ele influenciou toda uma escola de artistas, inclusive artistas do barroco do Brasil. Então a luz de Caravaggio vem de dentro da própria personagem, como exemplo da obra do Narciso, em que ele ilumina a obra. Então no fundo da pintura nós temos uma extrema escuridão e a personagem, que é o Narciso, extremamente claro.
E o Rubens também foi muito importante para esse movimento. Ele ficou conhecido por ser um artista que não usava Photoshop em suas pinturas. Como é que funcionava esse Photoshop naquela época? Então, atualmente, o fotógrafo vai lá, pega a fotografia e manipula no computador, dá uma aumentadinha aqui, uma diminuída ali, uma melhoradinha no rosto. E lá na época do Barroco, o artista fazia o mesmo, só que com pincel e com tinta. Então, essa preocupação com o tratamento da imagem não é algo recente, é algo que acontece sempre, e desde que o homem faz arte, ele sempre se preocupou com isso. Mas o Rubens ficou conhecido por não dar essa melhoradinha nos corpos das mulheres que ele representava. Então nós temos a obra, por exemplo, O Rapto das Filhas de Leucipo, em que as duas mocinhas, que estão sendo raptadas, todo aquele movimento, aquela luminosidade, e aqueles dois corpos, elas estão nuas, por conta de tudo que estava acontecendo, elas perderam a roupa. Então elas estão totalmente nuas, com o corpo totalmente branco, em contraste com o resto da obra, e o corpo delas reflete e representa todas as imperfeições de um corpo normal. Então são mulheres que são mais gordinhas e que tem ali uma celulite, uma dobrinha, e ele não melhorava esses corpos, ele colocava, todas as características que fazem parte do corpo de qualquer pessoa: celulite, estria, dobrinhas e assim por diante. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo! Espero que tenham gostado, não esquece de deixar o like, se com o quê? Se inscreva no canal.